51, Glória a Deus. versículo 5. Aleluia. Salmo de número 51, versículo de número 5. Oh, glória. Somente este versículo. Glória. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mateus, primeiro evangelho, Mateus, Aleluia. primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 1, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. Oh, Jesus. Aleluia. Santo de poder, aleluia. Diz assim a palavra de Deus. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém, queridos? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui nesta noite reunidos para ouvir a Tua palavra. Fala conosco pelo poder da Sua santa, poderosa e maravilhosa palavra. Que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar-nos nesta noite? Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 1 nos narra a criação dos céus e da terra. Que Deus, com o poder da Sua palavra, disse: haja luz, houve luz. Depois Ele faz o homem do barro. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus faz do homem a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, Deus faz o homem no estado de perfeição e de bondade. Mas a Bíblia diz no terceiro capítulo de Gênesis que por causa da serpente, Eva come do fruto que Deus tinha dito: não comereis, porque no dia que comerdes certamente morrereis. Então Eva come e engana seu marido Adão. Ele também come dessa fruta. Então Deus chega até Adão e diz: Adão, maldita é a terra por tua causa, por causa da sua atitude, da sua desobediência. Você agora vai morrer. Você é pó e ao pó tornarás. Desde então, todos aqueles que nascem depois de Adão, todos nós, toda a raça humana nasce com essa natureza. A natureza pecaminosa, a natureza que odeia Deus, que odeia a palavra de Deus, que odeia Jesus, que odeia tudo que é concernente, que é bom, o que é puro, que é santo. A nossa natureza abomina, rejeita e odeia. É isso que ensina as Escrituras. O Salmo que nós lemos, Davi está falando exatamente disso. Senhor, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Todos, o apóstolo Paulo em Romanos 3º capítulo diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos caíram. Não há um justo sequer, não há nenhum só que faça o bem. Todos a uma se extraviaram, cada um para o seu caminho. O profeta Jeremias, no capítulo 17, ele vai dizer assim também: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, a própria Escritura, a palavra de Deus, diretamente inspirada pelo Espírito Santo, declara que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, mais do que o dinheiro, mais do que qualquer coisa que existe nessa terra, o coração do homem é enganoso, e é perverso, diz a Bíblia. Certa feita, os fariseus estavam comendo, chegou os apóstolos, começaram a comer. Os apóstolos chegaram até Jesus e disseram para ele: Jesus, por que os teus discípulos não lavam a mão para comer conforme é o nosso costume? Então Jesus disse: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É do coração do homem que saem os maus caminhos, os maus pensamentos, que saem as más obras. É do coração do homem. E a palavra de Deus também diz em Gênesis capítulo 6, antes de Deus mandar o dilúvio à terra, e viu o Senhor que debaixo do céu o pensamento do homem era mau continuamente aos seus olhos. Ou seja, nós encontramos então na Bíblia, o homem é um ser caído, é um ser depravado, é um ser que caiu, é um ser que perdeu a sua glória, que perdeu a sua comunhão com Deus por causa do pecado, por causa da iniquidade. A grande questão, irmãos, que
da nossa diferença para toda a criação é exatamente essa. Deus disse para a luz, haja luz, houve luz. Deus disse para o espelho, estrela, brilha neste local e corre por este caminho. Deus disse para os peixes, peixes, vocês vão viver só na água. Aves, vocês vão viver no céu. E toda a criação obedece à voz do Criador. Deus disse para a baleia, baleia, vai lá e engole o profeta. A baleia foi e engoliu. Deus disse para o fogo, fogo, não queima o meu servo e o fogo não queima. Deus disse para o mar, mar se abre e o mar se abriu. Agora Deus disse para o homem, não faça isso, ele vai e faz. Deus disse para o homem, faça isso e ele não faz. Não faça isso e ele vai e faz. Toda a Bíblia está registrada nisso. Não havia salvação para o homem. Não havia jeito de ele chegar ao céu. Então Deus dá a lei para Moisés. Mas a lei também não conseguiu salvar ninguém. Porque a lei só mostrou para o homem o quão ele é imperfeito, o quão ele é pecador, o quão ele está longe de ser agradável a Deus. Então Deus, na sua glória, envia o seu Filho. Envia Jesus Cristo à terra. Envia o Salvador. Mas tudo por quê? Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. É a nossa natureza, irmãos. Assim como a natureza do peixe habitar nas águas, da ave no céu, dos animais na terra, das estrelas do universo, a natureza do homem é pecar, é desobedecer a lei de Deus, é desobedecer o que Deus manda. Deus disse, não furtarás, o homem tem furtado. Não adulterarás, o homem tem adulterado. Honrarás teu pai e tua mãe, o homem não tem honrado. Deus disse, amarás o Senhor acima de todas as coisas, e nós vemos que os homens não amam mais a Deus. Amam o que Deus pode dar, a riqueza, a prosperidade, isso e aquilo, mas não amam o Deus da Escritura. Então Deus envia o seu Filho à terra. E o Senhor aparece através do seu anjo Gabriel para Maria e diz, olha, darás à luz um filho, vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Note que aqui não fala do inferno, mas dos pecados. Porque hoje as pessoas aceitam a Jesus, creem em Jesus só para ser livres do inferno. Mas Jesus não veio para nos livrar do inferno somente. Ele veio para nos livrar da nossa natureza, que é má, corrupta e perversa. Nicodemos chega até Jesus, um homem justo na sua época, um homem que era louvado por todos pela sua vida e pelo seu zelo na religião. Então Nicodemos chega para Jesus e diz, Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna? Jesus olha para ele e diz, Nicodemos, a sua natureza corrupta é má. Se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se Deus não te regenerar, se Deus não colocar em você um novo coração, um novo espírito, de maneira alguma você vai poder entrar no reino do céu. Porque a sua natureza, Nicodemos, ela é egoísta, ela é invejosa, ela é sensual, ela é materialista. A sua natureza é aversa, odeia o próximo, odeia a Deus. A sua natureza é carregada de mágoa, de cobiça pelo próximo, pelas coisas do próximo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, não haverá nenhuma chance de você entrar no reino dos céus. Então esse é o Evangelho. Esse é o caminho estreito, a porta estreita, a qual Jesus diz que aqueles que entrarem serão salvos. A nossa natureza é essa, é corrupta, é má. Nós pecamos em pensamento, em atitudes, em todas as formas e tipos de pecado. Tem pecado que cometemos que nem sabemos que é pecado. Se o Espírito Santo não nos mostrar e não nos revelar. E o que Cristo veio então fazer na terra? Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Você já foi salvo dos seus pecados? Você já foi salvo das vãs maneiras, das vãs palavras, dos maus costumes, da ira, da mágoa no coração, da inveja? Você foi salvo dos seus pecados. Você foi salvo porque Jesus Cristo veio à terra para nos salvar dos nossos pecados, para nos levar a nossa vida. Ou nós queremos diminuir a graça de Deus somente dizendo que Deus só quer nos livrar do inferno. Queridos, quem serve a Deus somente para ir para o inferno não conhece Deus de verdade. Quem serve a Deus somente para não ir para o inferno ou para ter bênçãos nessa terra não conhece a Deus. Porque a palavra de Deus diz que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis. O primeiro motivo de nós servirmos a Deus deve ser por amor. Se não for por amor,
ainda que você fale a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que você doe todos os seus bens para os pobres, não vai prestar para nada. É o que a Escritura ensina. Porque o amor a Deus, o amor ao próximo, é o resumo de todas as Escrituras. Então nós precisamos acordar, porque Cristo veio à Terra. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho na Terra para nos salvar, nos dar a vida eterna, nos livrar do pecado, nos santificar, nos regenerar, nos perdoar, para transformar essa natureza que temos, que é ruim e desagradável. Cristo veio para nos dar e nos transformar numa nova criatura. Veja Zaqueu, veja Saulo de Tarso, homens extremamente materialistas, orgulhosos, mas quando tem um encontro com Jesus, são livres do materialismo, da avareza, do ódio, e são transformados numa nova criatura. Aleluia. São regenerados, são transformados. É isso que o Evangelho faz, irmãos. O Evangelho não veio para mudar algumas coisinhas da sua vida. O Evangelho veio, Jesus Cristo veio para te mudar totalmente, literalmente, transformar você da água para o vinho. É o Evangelho, é a palavra do Senhor. E é o que nós precisamos crer e pregar nesses últimos dias. Lucas capítulo 24, Jesus dá uma ordem para os seus apóstolos: preguem o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, o modo de evangelizar, o modo de pregar deve ser esse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus, em Mateus 4:17, diz: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é o reino dos céus, porque a vinda de Jesus está próxima, o Senhor está chegando, devemos nos arrepender. Então Cristo veio para tomar o nosso pecado e para nos salvar do pecado. Você já parou para perguntar por que a morte na cruz foi terrível? Por que foi terrível? Não poderia ter sido um jeito mais fácil para Deus salvar nossa alma? Devia ser daquele jeito cruel, terrível. Por que a morte na cruz foi terrível? Porque Jesus estava representando, sabe quem? Eu e você, o nosso pecado. Por isso foi terrível. Porque toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus, toda a santidade de Deus, que Ele iria punir o pecador lançando no inferno, naquele momento foi lançado sobre o seu filho. O profeta Isaías descreve isso com exatidão, dizendo: o castigo que era nosso e que nos traz a paz com Deus novamente, a salvação estava sobre ele. Aleluia. Ele foi ferido, foi humilhado, foi moído pelas nossas iniquidades, porque em pecado nós nascemos, em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então Deus envia o seu Filho à terra para sofrer a própria justiça. Então quando Jesus está pronto a ir para o Calvário, meu Deus, e ele ora: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Muitos acham que ali Jesus estava com medo de água. Jamais. Blasfêmia. Que Jesus estava com medo da cruz. Jamais. Blasfêmia. Jesus nunca teve medo da cruz. Qual era então o medo, temor, o favor de Jesus que fez ele dizer: Pai, se possível, faça de mim este cálice? Qual era aquele cálice? O que era aquilo que fez o Filho de Deus temer? A tempestade não fez ele temer, a morte não fez ele temer, nada fez ele temer. Mas o que fez o Filho de Deus vacinar os joelhos do Getsemane e agonizar e suar gota de sangue, dizendo: Pai, se possível, faça de mim este cálice. Qual foi esse cálice? O cálice que ele iria beber da própria ira de Deus, do próprio castigo de Deus contra todos os pecadores, foi colocado sobre os ombros dele, sobre o jugo dele. E ele sofreu temporariamente a separação de Deus. E tanto na cruz ele clama: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que nunca, desde os tempos antigos, desde antes de houver a criação do sol, da lua, do planeta Terra, Cristo já estava na glória com seu Pai. Aquele que desde a eternidade nunca foi desamparado pelo seu Pai, agora na cruz o Pai estava o desamparando, tinha virado literalmente as costas para ele, porque ali ele estava tomando o nosso pecado, o nosso castigo, que nos traz a paz, a salvação, a vida eterna. Ele estava tomando em nosso lugar. Por isso,
você tem que amar a Cristo. Aleluia. Por isso você tem que dar a sua vida para Cristo. Não viver mais a sua vida para o pecado, mas viver a sua vida em novidade de vida, como diz Romanos, em vida nova, como disse Paulo em Gálatas. Já não sou eu que vive mais, quem vive em mim é Cristo. Já estou crucificado, a minha natureza é má, é corrupta, eu já crucifiquei ela para que Cristo viva em mim. Ele deu a sua vida para te salvar. E se você quer ser salvo, dê a sua vida para Ele. Aleluia. É o que a Bíblia ensina. Aquele que amar mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim, Jesus. Aquele que quer ser meu discípulo, se não aborrecer sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Meu Deus. Então, meus irmãos, Cristo morreu naquela cruz para salvar-nos do nosso pecado, Aleluia. para nos dar uma vida nova, para nos transformar a nossa vida. É isso que Ele quer fazer. Quando Ele estava no poço de Jacó, a mulher samaritana, então Ele pede água a ela disse, olha, eu não posso conversar com você, o senhor é judeu, eu sou samaritana, nós nos visitamos, nós temos rixa antiga. E Jesus então olha para ela e diz, mulher, se você soubesse o dom de Deus, e quem é o que te pede água, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Aleluia. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus estava falando ali para ela de uma nova vida, uma vida totalmente diferente da vida a qual ela levava, a vida de prostituição, a vida de pecado, a vida de buscar nas coisas da terra a satisfação e a alegria para a sua alma. Aleluia. Jesus estava dizendo para ela, olha, se você beber da minha água, se você se alimentar de mim, deixar eu viver em você, e você viver uma vida agora, não mais para a sua glória, nem para a sua própria vontade, mas se você fizer a minha vontade, receber da minha água, então você nunca mais terá sede da sua casa. Você estará liberto de pecar contra mim, tentando buscar as águas do Egito, as águas da Babilônia, porque a água que eu te tenho é uma água da vida. É a água que vai fluir do seu interior. Esse é o Evangelho, irmãos. É uma nova vida, o que Deus promete para nós. É uma vida totalmente diferente da qual nós sonhamos ou almejamos. Porque a vida que você sonha para você, ou que você busca para você, não é nada comparado com a vida que Deus tem para nós. Não é nada comparado com o propósito que Deus tem para nós. A nossa alegria, irmãos, infelizmente a alegria de muitos crentes hoje, não é baseada em Cristo, mas é baseada nas circunstâncias. Se tudo vai bem para a vida dele, ele está alegre. Se as coisas vão bem, se não tem enfermidade, se na família está uma bênção, se no trabalho está uma bênção, ele está alegre. Mas ao final de uma gota de tempestade, o vento não bate nem na canela e o crente já está falando que está passando uma grande prova, uma grande luta, já perde a sua alegria de servir a Deus, já perde o prazer de servir a Deus. Por quê? Porque não conhece a Cristo. Paulo disse em Romanos capítulo 8, todo mundo lê Romanos 8, mas parece que não entra na cabeça. Ele disse assim, nada vai me separar do amor de Deus, nem a luta, nem a morte, nem a dificuldade, nem anjos, nem mesmo anjos. Parou para imaginar, nem anjos poderá me separar do amor de Cristo. Porque em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. E Paulo não falou aquilo para impressionar, ele já tinha passado por tudo aquilo. Passou por naufrágio, por prisão. Mesmo assim ele diz, nada me separa de Jesus. Nada me afasta de Jesus. Porque eu estou alegre. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou alegre aqui nessa noite porque eu falo em línguas, ou porque eu prego, ou porque eu canto, ou porque eu expulso demônios. Porque certa feita, os apóstolos chegaram até Jesus, felizes, alegres, dizendo, olha, Senhor, estamos contentes, porque em teu nome os demônios nos obedecem. Nós mandamos eles sair, eles saem. Jesus olha para eles e diz, olha, essa não deve ser a base da sua alegria. Vocês não devem se alegrar porque os espíritos se sujeitam a vocês. Vocês devem se alegrar porque os seus nomes estão escritos no céu. Essa é a alegria do cristão. Essa é a alegria que temos que ter. Essa é a alegria que Paulo tinha. Mesmo no sofrimento, ele se alegrava. Se você ler Atos capítulo 17, uma das passagens mais lindas da Bíblia, quando Paulo vai preso, se fosse qualquer um crente moderno da nossa época, tinha murmurado, tinha dito, olha, eu estou pregando a palavra de Deus, olha a situação que eu estou, eu vou parar de pregar, eu vou parar de servir a Deus, eu vou pecar mesmo, todo mundo está pecando, está se dando bem, eu vou pecar também. Não, Paulo conhecia Cristo. E Paulo sabia que até na prisão, o nome de Cristo era glorificado na vida dele. Ele
ele murmurava não, ficava triste não. A Bíblia diz o contrário. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Deus Altíssimo. Por quê? Porque ele já tinha sido salvo dos seus pecados. Salvo de ter pena de si mesmo. Salvo de achar que era o centro do universo. Que era o centro. Agora ele descobriu que quem é o centro de todas as coisas é Jesus. E quando você descobre isso, irmãos, você passa a ver que o mundo não gira em torno de você. O mundo gira igual para todo ser humano. A vida é igual para todo ser humano. A diferença é se você tem Cristo ou você não tem Cristo. Se Ele está na sua vida ou se Ele não está na sua vida. Todos pecaram. A nossa natureza é pecaminosa. Por isso, a Bíblia diz para fugirmos da tentação, da aparência do mal, para fugirmos. Porque Deus sabe, se nós brincarmos com o pecado, Ele vai nos enrolar, Ele vai nos enlaçar, e quando menos percebemos, estamos caídos da graça, estamos caídos da vontade de Deus, estamos em rebelião contra a vontade de Deus. Por isso não brinque com o pecado, não tente adormecer o pecado da sua vida. A Deus dá uma ordem para nós quanto ao pecado, quanto à nossa natureza. Qual é a ordem? Matar, mortificar, crucificar, renunciar. Essa é a ordem que Deus dá contra o nosso pecado. Contra a mágoa, a inveja, devemos matar. E se não matarmos, seremos rejeitados por Deus. Deus deu uma ordem para Saul. Saul, você vai lá e mata todos os amalequitas. Mate o rei, mate as pessoas, todo o reinado, até mesmo os animais. Mate tudo. Saul representa nós. Os amalequitas representam o pecado. Então Saul achou que podia ter poupado o melhor ali, poupou aqueles animais, poupou o rei e trouxe maldição para a vida dele. Deus disse, é melhor obedecer do que sacrificar. E assim acontece conosco, irmãos. Quando nós achamos que aqueles pecados não tem problema. Aqueles têm problema, então daqueles eu vou cuidar, daqueles eu vou tratar, daqueles eu vou mortificar, mas esses aí não tem problema. Esse pecado na mente não tem problema, tem sim, irmão. Jesus disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Não pode ter problema para mim e para você, mas para aquele que é santo, aquele que é perfeito, aquele que julga com justiça, para ele tem problema. Não pode ter problema para mim e para você. Olha, eu não vou olhar para a cara mais do irmão. Eu não vou dar mais a paz do Senhor para ele, eu vou guardar a mágoa dele, eu vou falar mal dele. Talvez não pode ter problema nem para a igreja, nem para o seu pastor, nem para os seus amigos, nem para a sua família. Mas para Deus tem. Porque a ordem de Deus é uma só quanto ao pecado. Mate, mortifique, renuncie. E se eu não renunciar, não haverá salvação. Porque a Bíblia diz que ficará de fora todos que cometem pecado, que vivem na prática do pecado, que vivem em constante rebelião contra Deus. Cristo veio para nos salvar do pecado. Então, Ele quer te salvar do pecado. Você pode até dizer, mas se a minha natureza, se eu nasci desse jeito, se eu tenho essa tendência, como que eu vou ser livre? A verdade é que você não consegue ser livre por você mesmo. Mas nessa noite está alguém aqui. Nessa noite, Cristo está aqui. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem está aqui nesta noite é o único que tem o poder para te libertar do pecado. Para te libertar dos sentimentos, dos desejos e das atitudes que você comete que desagradam os olhos daquele que morreu na cruz por você. Ele está aqui para nos libertar do pecado e para nos dar uma nova vida. Porque o pecado é só destrói. O pecado só destrói a humanidade. O pecado somente nos traz separação de Deus. Todos aqueles que estão e vivem no pecado não têm a vida feliz, irmãos. Podem ter certeza disso. Quando eles vão dormir à noite, a consciência pesa. Eles podem até tentar preencher aquele vazio com drogas, bebidas, sexo ilícito, noitadas, com tantas coisas. Mas no final das contas ele continua vazio, ele continua severo, ele continua morto para Deus. E o único jeito é receber a Cristo Jesus. Porque Cristo veio para nos trazer a salvação e para nos libertar do pecado. Aleluia. Você foi salvo do pecado? Eu pergunto para você, feche os seus olhos. Você foi salvo do pecado? Santo Deus. Aleluia.
você foi realmente, existem pecados que ninguém sabe, mas você sabe. Que ninguém ao teu lado sabe, mas que você e Deus sabe, que está dentro do teu coração. E Cristo quer te salvar de toda a condenação do pecado. Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo quer nos libertar da condenação. Qual é essa condenação? O pecado, o pecado que cometemos, o pecado que habita em nós, a nossa natureza. Cristo quer transformar e quer modificar. Aleluia. Um porco. Se você colocar um porco aqui agora, e se você jogar lama aqui no chão, o que esse porco vai fazer com a lama? Ele vai rolar na lama, não vai? Por quê? Porque é a natureza dele. Então, por isso você me entende às vezes, por que as pessoas cometem o pecado? Por que as pessoas gostam de prostituição? Por que a conversa hoje do povo é: eu fui no bairro, bebi tanto, catei tantas mulheres. Por que o homem faz isso? Porque é porco aos olhos de Deus. Porque ele está rolando na lama, ele está rolando no pecado. E o que precisa fazer? Deus precisa pregar esse porco, transformar a natureza dele numa nova criatura, para que ele tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Cristo, irmãos, veio à terra exatamente para isso, para nos salvar do nosso pecado. A mensagem de pecado sumiu de muitos públicos. A mensagem de pecado sumiu. Hoje o povo quer a mensagem da autoajuda, que Deus vai te dar calma, que Deus está aqui, que Deus vai te curar, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai te dar dons. Todo mundo vem à igreja querendo ouvir essas coisas. Mas ninguém quer vir à igreja mais para ser confrontado com a verdade. Com a verdade de que somos pecadores. Com a verdade que só vamos para o céu pela graça de Jesus Cristo e pelos méritos de Jesus. Ninguém vai para o céu porque é bom. Se vamos para o céu é porque o Deus do impossível fez o impossível. Qual era o impossível? Pegar pessoas como eu e você e transformar numa nova criatura pelo poder do teu Espírito Santo. Convencer do pecado, do juízo e da justiça e fazer de nós uma nova criatura. Daí você imagina, por que antes de se converter, de conhecer o Evangelho, você gostava de praticar o pecado? E depois que você se converte ao Evangelho, se converte a Cristo, Deus abre os seus olhos, você tem refúgio ao pecado. Você tem nojo do pecado. Você passa longe das coisas a qual, quando você não conhecia Jesus, você praticava. Porque Deus está transformando a sua vida. Está mudando a sua vida. De glória em glória, até você ser transformado pela imagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa natureza, irmãos, não gosta de ler esse livro. Não gosta. Crentes que nunca tem 10, 15, 20 anos de crente, mas nunca leram a Bíblia uma vez sequer. Não leem a palavra de Deus. Não oram nas suas casas. Não procuram Deus. Não buscam a Deus. Como está a sua vida com Deus hoje? A sua comunhão com Deus? Você veio na igreja hoje, nesse tempo de frio? Parabéns. Mas como está a sua vida lá na sua casa? Quantas horas você passa na frente do computador, na frente da televisão, na frente da internet, conversando com pessoas? E quanto tempo você passa com Cristo, com a sua palavra, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus? Sabe o que vai acontecer com quem não faz isso, irmão? Daqui 10 anos vai estar desviado. Infelizmente. Quem não tem alicerce na palavra, quem não tem alicerce na oração, vai estar desviado. Estou mentindo? Quantos e quantos crentes, irmãos, eu conheci, que só queria saber de louvor, só queria saber de pula-pula, só queria saber de profecia, revelação, e não gostava da palavra, não lia a palavra, não gostava de orar. Hoje se encontram desviados. Casaram, o casamento não deu certo, encontram-se todos desviados. Por quê? Sem a palavra de Deus, irmão, fica difícil. Deus deu o livro na sua mão. Deus deu o livro para você e você não lê. É a mesma coisa que Deus está te dando algo e você está dizendo: não quero, isso aqui não é bom para mim, eu não preciso dessa palavra, eu não preciso ler este livro. Você precisa. Se nós não precisássemos dessa palavra, nem a Bíblia nós teríamos. Nós poderíamos fazer um culto aqui sem Bíblia, sem nada. Mas Deus nos deu essa palavra, é para nós lermos. Você tem lido a palavra? E a desculpa de muitos é: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Deus está falando aqui nessa noite com você.
Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Você nunca vai entender. Eu vou te desanimar. Mas se você continuar com esse pensamento, você nunca vai entender nada mesmo. Por quê? Porque você está usando disso com uma desculpa para não ler a Bíblia. Ah, eu vou ler porque eu não entendo. Eu não vou ler a Bíblia, eu não entendo nada, por que eu vou ler? Isso é desculpa, irmãos. Porque você só vai passar a entender quando você perseverar em seguir o Senhor. Aleluia. Perseverar em ler. A primeira vez que você lê a Bíblia, você não vai entender quase nada. A segunda vez, você vai começar a entender um pouquinho, oração, buscando a Deus, para Deus te dar sabedoria. A terceira vez, Deus vai iluminando você mais e mais. E quanto mais você vai perseverando, mais Deus vai te dando. Mais Deus vai te capacitando. É assim que funciona. É igual a escola, tem o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto. Assim é com Deus também, irmãos. Deus não vai te dar tudo na bandeja de ouro na mão, não. Se você não se esforçar, não ler a Bíblia, não orar, você vai ficar o resto, até a sua morte do jeito que está. Mas se você se levantar hoje e dizer, olha, mesmo que eu não entendo nada, eu vou ler pela fé. Eu vou começar a ler Gênesis. E vou lendo. Aí quando eu acabar, eu vou voltar e vou começar a ler de novo. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Daqui um ano você vai me dizer, valeu a pena. Eu comecei a ler a Bíblia. Não estava entendendo nada. Mas Deus foi me iluminando, o Espírito Santo foi me iluminando, e hoje eu estou conhecendo um pouquinho da palavra de Deus. É assim que Deus trabalha. O nosso problema é que nós temos pressa. Nós queremos o nosso jeito, queremos tudo rápido e tudo fácil. E não é assim. Os próprios apóstolos, eles tiveram que passar por um período com Jesus para aprender o Evangelho. E nós achamos que é da noite para o dia que se faz um pregador, que se faz um pastor, que se faz um obreiro, que se faz um crente, que se faz um conhecedor da palavra, um adorador. Não é da noite para o dia. É dia após dia, você batalhando pela fé, que Deus vai te iluminar e te capacitar a conhecer as Escrituras. Por que muitos não conhecem a palavra de Deus? A resposta é simples, porque não lê. Sem você ler, não tem como você conhecer. Então a leitura bíblica é importante. É importante até para você não ser enganado. Sabia disso? Como o nosso irmão Madonna disse, o rapaz lá enganou um monte de gente, estava pronto para matar um monte de gente. Vai perguntar para esse monte de gente se eles liam Bíblia. Não liam. Ficava atrás só do que o homem falava. Não iam lá na Bíblia para examinar e ver se as coisas eram de fato assim. E assim está a maioria dos crentes hoje. Eles vão atrás do que o homem fala, do que o homem diz, mas não querem ir atrás mais do que Deus diz na sua palavra. Então, o perigo é para a sua própria alma. Se você não lê a Bíblia, quem vai estar correndo risco é você. De amanhã alguém vir te enganar. De amanhã alguém vir te dar uma profecia que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Quantas profecias eu já vi, que não tem nada a ver com o que está na Bíblia? Não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Esses dias tinha uma postagem no Facebook lá, a mulher, uma postagem de evangelho, um negócio evangélico, dizendo assim, olha, você é homem de Deus, ou mulher de Deus. E se você não se sente feliz no seu casamento, larga ele e procura um outro homem de Deus, uma outra mulher de Deus. Olha os tipos de palavras, os tipos de profecia que as pessoas têm lançado hoje. E o povo gosta, o povo curte, o povo compartilha. Por que o povo gosta dessas coisas? Porque é uma mensagem que agrada a carne, a natureza humana. Quantos pastores, com 40, 50 anos, abandonaram as mulheres velhas e foram casar com mais novas? Quantos até que pregam nos gideões? Quantos fizeram isso? E os crentes já tudo acreditando, mas não examinam mais a Escritura. Não procuram mais saber qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus. Nós não impressionamos a Deus com o nosso falar bonito, ou com o nosso gritar, ou com o nosso chorar. A única coisa que Deus quer de nós é uma só, obediência à sua palavra. Não adianta tentar sacrificar, fazer um monte de coisa. Saul quis agradar a Deus no sacrifício. Deus falou, olha, não quero sacrifício, eu quero obediência. É o que Deus quer de nós. É o que Deus quer da juventude. É o que Deus quer dos obreiros. É o que Deus quer das irmãs. Deus quer obediência, irmãos, à sua palavra. Porque o jeitinho brasileiro com Deus não vai servir. Do seu jeito com Deus não vai servir. O seu jeito só vai te trazer condenação, perdição e engano. Assim nós vemos na Bíblia. Abraão tinha a promessa de um filho. Então demorou a promessa.
Assim muita gente espera a promessa de Deus. E demora. Aleluia. Realmente demora. E ele quis ajudar Deus. Sara chegou para ele e disse: olha, Abraão, como você não podemos ter filho, deita lá com a minha serva Agar e tem um filho com ela. Então Agar, Abraão e Sara tentaram ajudar Deus a cumprir a sua promessa. E o que aconteceu? Só trouxe desentendimento para aquele casal, para aquela família, contenda, briga, maldição. Somente isso. Quando o homem tenta ajudar Deus, dar palpite para Deus, as coisas sempre dão erradas. Eu acho muito lindo o exemplo na Bíblia de Noé. Em Gênesis capítulo 6, Deus disse para Noé: Noé, faça a arca dessa altura, desse comprimento, dessa largura, e uma só janela. E a Bíblia diz que Noé fez conforme tudo que o Senhor mandou. Ele não ficou dando palpite lá, dizendo: olha, Senhor, eu acho que essa arca está muito grande, vamos fazer ela mais baixa. Vamos colocar mais uma janela, Senhor, só uma janela, nesse baita-barco, vamos fazer mais uma janela, vamos colocar um vasinho de flor, vamos pintar essa arca colorido. Não. Deus deu uma ordem para Noé: faça desse jeito, é desse jeito que tem que fazer. Deus não aceita a opinião do homem. Deus não aceita a nossa opinião. Deus já decretou na sua palavra o que devemos fazer. Crer no Evangelho, crer em Jesus, abraçar o Evangelho, abraçar a cruz, como o nosso irmão cantou, abraçar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, porque essa é a mensagem de Paulo. Em 1 Coríntios, Paulo diz: olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui em palavras de sabedoria humana, mas eu fui e preguei a mensagem da cruz, a palavra da cruz, que é escândalo para os que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação. Essa é a mensagem. Não é a mensagem da prosperidade, não é a mensagem do emocionalismo, é a mensagem da cruz. É a mensagem de Deus para nós. Que Cristo morreu naquela cruz, sofreu a ira de Deus por amor à nossa alma, para nos trazer a salvação. Imagine só, irmãos, um Deus todo-poderoso depositando toda a sua onipotência de juízo sobre o seu filho. Imagina só, o Deus que abriu o mar, o Deus que é terrível para fazer maravilhas, mas é terrível para julgar também. Ele estava julgando o seu filho ali, que estava levando os nossos pecados na cruz do Calvário. Para encerrar a palavra desta noite, gostaria de ler 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aleluia. Segunda Coríntios, Louvado seja Deus. Aleluia. capítulo 5, verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Eu, quando me converti, irmãos, com 15 anos, primeiro ano de conversão, eu li a Bíblia 4 vezes inteira. Imagina só. Hoje não tenho lido tanto quanto eu lia antes, porque antes eu não tinha casado, não tinha que trabalhar, só estudava de manhã, então eu tinha o dia inteiro para servir a Deus. E eu aproveitei esse tempo. Por isso eu digo para os jovens aqui, talvez no trabalho, aproveite o seu tempo para ler a Bíblia. Porque vai chegar o dia que você vai estar trabalhando, vai estar casado, e você vai ter que dar um jeito de ter um tempo para buscar as coisas de Deus, para agradar a esposa, para ir para a igreja, para o trabalho, então você vai ter que saber dividir o seu tempo. Por isso que a Bíblia diz que devemos aproveitar a mocidade e lembrar do Criador. Por quê? Porque são os melhores dias. É os dias que nós temos mais tempo para servir a Deus. Olha que interessante essa leitura. 2 Coríntios 5. Isto é o Evangelho, é o resumo de tudo que eu falei aqui. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou seja, nasceu de novo, foi regenerado. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, o pecado, a vida de pecado tem que passar, tem que ser abandonada, tem que ser renunciada. Eis que tudo se fez novo, uma nova vida. E tudo isso não vem de nós, é o que está dizendo a Bíblia aqui. Tudo isso provém de Deus, pela sua graça, misericórdia e amor, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados.
salvando ele dos seus pecados. Por quê? Porque Jesus tomou o nosso pecado e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, representantes de Deus, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, através de Cristo, a igreja é feita a justiça de Deus. Somos justificados à ira de Deus, livres do pecado, santificados em Cristo, para fazer a vontade de Deus e para ter uma nova vida com Deus. Tudo isso é o que Deus tem para nós. É melhor do que carro, é melhor do que Deus te dá casa, é melhor do que qualquer coisa. Porque quando você tem Cristo, busca o reino dele, a sua justiça, comida, bebida, roupa, é acrescentado para você automaticamente. Você não precisa ficar implorando, pedindo, esmolando. Deus te acrescenta tão somente se você buscar primeiro o reino dele e a sua justiça. Isso é a mensagem de Deus, amém? Vamos se colocar em pé nessa noite e fazer uma oração. Se você quer ser poderoso nas mãos de Deus, conheça a palavra de Deus. Aleluia. Já não tem medo de cara coitado, não tem medo de cara bonito, de dinheiro. Ele só teme antes de uma coisa, conhecimento desta palavra. Se você conhecer esta palavra, você será uma arma na mão de Deus. Leia Mateus 4, a tentação do deserto. Satanás usou a própria vida para enganar Jesus, para tentar enganar Jesus, porque ele não conheceu, não conseguiu, porque Jesus conhecia a palavra. E a Bíblia diz que aquele obreiro que é bom é aquele que sabe manejar a espada do Espírito. Nós estamos numa guerra. Daqui a pouco nós vamos sair deste lugar e vamos para a guerra espiritual, contra o nosso adversário, contra a nossa natureza, que sempre quer voltar a viver, sempre quer voltar a dominar a nossa vida, e nesta guerra só irá vencer quem estiver armado com a palavra de Deus, com a espada do Espírito. Quantos soldados estão indo para a guerra? Não sabem usar a espada, não sabem empunhar a espada. O que vai acontecer? Vão morrer no campo de batalha. Por quê? Porque o adversário vai cagar. Assim aconteceu com Urias. Davi manda colocar ele na frente de batalha e ele morre. E ele ali é morto pelo adversário. E assim acontece com muita gente, irmãos. Aprenda a manejar a espada do Espírito. É a mesma coisa hoje que no Brasil houver uma guerra. E o governo chegar aqui e dizer, olha, eu quero que todos vocês que estão aqui vão para a guerra. E dá uma metralhadora para cada um de nós aqui. Nós vamos chegar lá, vamos morrer. Nós não vamos nem saber montar um negócio que eles. Não vamos nem saber montar arma, nem ter pontaria para atirar. E é isso que está acontecendo com muitos. Estão indo para a guerra, estão desafiando o diabo, estão dizendo, eu vou pisar na cabeça dele, eu vou destruir ele, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mas se não conhecer a Bíblia, irmãos, não tem jeito. Lá na frente o diabo tomba, e toma mesmo, porque se ele conseguiu enganar anjos do céu, que viam Deus face a face, quanto mais vê você, que andamos pela fé e não por vista. Então devemos tomar cuidado, vigiar com o nosso adversário, não ignorar os seus ardis e se revestir da presença de Deus, da armadura de Cristo e do Evangelho do Senhor, para podermos vencer todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui só o teu povo nesta noite, Senhor. Eu sei que muitos de nós precisamos conhecer mais o teu poder, a tua graça, porque a nossa natureza, como as flores, ela gosta da lama, da sujeira, do pecado, da avareza, dos prazeres pecaminosos, da vaidade, da soberba da vida. A nossa natureza gosta, Senhor, e desagrada a Deus. Mas o Senhor também, nós vimos salvos, os convertidos. O Senhor criou uma nova natureza. O Senhor regenerou. O Senhor dá um novo coração, meu Deus. Entra nessa noite. Se houver alguém aqui preso ao pecado, preso a algum vício, preso a uma prática contrária à natureza do Senhor de Deus, liberta nesta noite, Senhor. Repreenda todo o mal, toda depressão maligna, toda obra diabólica, meu Deus. E este irmão, essa irmã que está aqui, que a base da sua alegria, o fundamento da sua alegria, não seja dentro ou temporário, não seja o que Deus pode fazer, mas que o fundamento da nossa fé, da nossa alegria, seja no que Cristo já fez por nós na cruz, nos dando a salvação, nos dando o céu, Senhor. Que esse seja o fundamento da nossa fé, o fundamento da vida de cada irmão e de cada irmã aqui nesta noite, Senhor. Repreenda todo o mal para a glória e honra do teu nome. Amém.
Amém, queridos? Deus